o que mais tem é frase de efeito. Agora estão disputando para falar frase de efeito. Aí pega um versículo bíblico, distorce aquele versículo bíblico para falar uma frase de efeito para impactar as pessoas. Desculpa, cristão não precisa de coach. Cristão não precisa de autoajuda. Cristão não. Cristão de verdade, ele precisa de ajuda do alto. Ele não precisa de autoajuda, não. Eu preciso da ajuda do alto, daquele que está à destra de Deus Pai. Essa ajuda eu preciso. Agora, autoajuda, desculpa, eu não preciso. Eu sou dependente da ajuda, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Não sou e nunca serei melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Eu preciso de Deus, assim como você que está me ouvindo, você precisa e depende de Deus, da bondade dele, da graça, da misericórdia, do amor, do perdão de Deus. Porque sem ele, coitado de nós, coitado. Eu faço das palavras de Judas hoje as minhas palavras. Olha, eu que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente, com muita ousadia, muito cuidado, muita intrepidez, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós temos que batalhar pela fé. Sabe por quê? Esse mundo está cada dia mais e mais sufocando muitas pessoas, neutralizando a fé no coração de muitas pessoas. Olha, eu não sei você, mas eu tenho muita segurança em Deus. Pastor, é fácil falar quando não tem problema, irmão. Quem é no mundo que não tem problema? Todos nós temos. Todos nós. Fatinha, muito obrigado. Todos nós temos problema e alguns problemas gravíssimos, seríssimos. Talvez saíram hoje de um hospital praticamente com um atestado de óbito. Aí eu falo para você, sirva um Deus que muda qualquer cenário, qualquer história. Pastor, o que é isso? É só Cristo. Eu estou falando de Cristo. Eu estou falando daquele que dá vida ao morto. Eu estou falando desse. Eu estou falando daquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos remir e a garantia de morar no céu. Eu estou falando de alguém muito poderoso, que tem todo o poder. Eu não estou falando de alguém que, sabe, recebeu um poder de alguém. Não, eu estou falando daquele que é, aquele que era, aquele que foi e aquele que sempre será. A nossa dificuldade muitas vezes é crer que Jesus vai fazer. É crer. É quando chega na tua vez, a tua fé vai lá embaixo. Porque quando às vezes você ora por alguma pessoa, tu põe a fé lá em cima. E na tua vez, tu quer jogar a fé lá embaixo. Irmãos, em nome de Jesus, lute pela sua fé. Batalhe pela sua fé. Não abra mão da vossa confiança em Deus. Hebreus vai dizer isso. Não abra mão da vossa confiança em Deus, porque ela será ricamente recompensada. Quem está falando isso, pastor? A Bíblia. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Pastor, perdão, está difícil. Quanto mais eu oro, mais perseguição eu tenho no trabalho. Pois é. Você está orando o quê? 2 horas por dia? Agora tu vai orar 4. Tá aumentando a perseguição? Ore 4. E se aumentar, ore 6. Conforme aumentar a perseguição, aumente o nível da tua adoração a Deus. Porque está incomodando o inferno. O inferno está vendo que a tua vitória está próxima. Tu pensa que o inferno não vê, né? Tu pensa que o inferno sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quando a tua vitória está próxima. Vou te provar na Bíblia aqui rapidinho, só com um trecho da Bíblia. Em nome de Jesus, eu queria falar de muitos textos hoje, mas a hora não nos ajuda, né? Amanhã eu vou ter que, em nome de Jesus e graças a Deus, acordar e levantar
e sair de madrugada, se Deus assim permitir. Mas um trecho da Bíblia que eu estou te falando, que infelizmente o inferno sabe quando a tua vitória está para chegar, quando a resposta de Deus na tua vida está para chegar, o inferno sabe. Está onde isso, pastor? Livro de Daniel. Quando Daniel ora, o Senhor responde a Daniel, o anjo mensageiro vai trazer a resposta para Daniel, e a Bíblia diz o quê? Que o príncipe da Pérsia vai interceptar o anjo que trazia a resposta a Daniel. O inferno sabe ou não sabe que a tua vitória está chegando? Ele sabe. Ele sabe. Porque havia um principado na Pérsia que estava impedindo o anjo com a resposta. O inferno sabe ou não sabe? Ele sabe. Aí o que Daniel vai fazer? Não chegou não? A resposta não? Vou aumentar o nível da oração. Vou aumentar o nível da adoração. Mas a resposta virá. E aí, um dia a resposta veio. É o famoso jejum de Daniel, que muitos falam, poucos fazem. Deveríamos jejuar mais. Deveríamos jejuar pelo menos, toda semana. E o jejum, né? O jejum é algo espetacular. O jejum vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa vida espiritual com Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que batalhar por ela. Sabe por quê? Infelizmente, tem homens que estão sendo introduzidos no nosso meio para minar a nossa fé, para fazer com que venhamos desacreditar em um Deus Todo-Poderoso. Eu já tive a infelicidade, de ouvir na igreja pastor dizendo assim: olha, esse negócio aí que Deus faz imediatamente, isso não existe não. Esse negócio de Deus imediatista não existe, irmão. Lê a Bíblia, em nome de Jesus. É só ler a palavra de Deus. Isso não é novidade para ninguém. Que imediatamente, se Ele quiser, Ele vai fazer em ponto final. Se Deus quiser fazer hoje, Ele vai fazer hoje, não é amanhã. É hoje, antes da meia-noite, Ele vai fazer. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí as pessoas, por não terem fé, porque eu não tenho fé, porque tem gente que não tem fé. É a pessoa que está vendo a pessoa morrer, é mais fácil falar assim: rapaz, não vai escapar não. É mais fácil falar isso. Fulano está muito ruim. Quer saber? Eu acho que dessa ele não passa não. É mais fácil falar isso do que falar assim: vai viver, rapaz. Vai viver em nome de Jesus. Vive. Tem vida ali, vai viver. Isso é difícil. Por quê? Porque além de não terem fé, quer tirar a fé de quem tem. Quer botar incredulidade no coração de quem tem fé. Não permita que isso venha acontecer na sua vida. Eu já tive o desprazer de ouvir pastor dizer isso. Esse negócio que Deus faz na hora, isso não existe. Irmão, vou citar um exemplo da Bíblia, eu poderia citar muitos. Eu vou citar um só. Jesus está vendo a figueira lá bonita, não estava na época de fruto. Jesus sabia daquilo, mas ela está bonita, ela está se amostrando para todo mundo. Ele chega e não tem fruto nela. O que ele vai fazer? Ele vai amaldiçoar aquela figueira. O que vai acontecer com aquela figueira? Ela vai secar na hora. Na hora. Estão limitando agora o poder do meu Deus? Do Deus de Israel? Aí Deus tem que fazer parcelado agora? Deus tem que fazer conforme o homem acha que ele tem que fazer. Aí ele não seria Deus. Aí Deus não seria Deus. Eu estou dizendo, eu estou afirmando com todas as letras que o meu Deus faz na hora. Se Ele quiser agir na hora, Ele vai agir na hora e não há quem possa impedir.